Back to Radio. Olá, bem-vindos a Back to Radio, um programa que traz aos seus ouvidos as histórias das pessoas da nossa comunidade. Hoje, começamos com uma história especial. Olá, sou uma mulher que estava prestes a me casar e ser a noiva de junho mais bonita do mundo. No entanto, decidi romper meu noivado depois de ver como meu noivo e seus pais mudaram à medida que o casamento se aproximava. Tenho 30 anos e trabalho na mesma empresa desde os 23, onde fui reconhecida pela minha experiência e habilidades. Embora não fosse especificamente para o casamento, economizei diligentemente desde que comecei a trabalhar e agora tenho cerca de $80 mil. Nunca pedi dinheiro aos meus pais, pelo contrário, dei-lhes uma mesada com o que ganho. Meu noivo, que estava prestes a se casar comigo, é mais bem-sucedido do que eu. Ele se formou em uma boa universidade e trabalha em uma empresa melhor do que a minha, por isso seu salário é maior. Quando começamos a falar sobre casamento, pensei que já estava quase tudo pronto e perguntei ao meu noivo se ele também estava preparado. Ele sempre me dizia com confiança que sim, que eu não me preocupasse. No entanto, depois de aceitar sua proposta e revelar quanto havíamos economizado, ele me mostrou uma conta com apenas $30 mil. E embora fosse menos do que eu esperava, não era uma quantia desprezível. Entendi que ele havia começado a trabalhar mais tarde do que eu, devido à sua preparação universitária e ao fato de ter que pagar empréstimos estudantis. Então, compreendi que poderia ter economizado menos. Pensei que poderíamos viver frugalmente juntos e economizar mais dinheiro no futuro. Para não ferir seu orgulho, tentei não ostentar minhas economias. A reunião entre nossas famílias foi muito cordial. Concordamos em ter um casamento simples, e ambos os pais concordaram em não intervir muito e confiar em nós. Tudo parecia ir bem até percebermos que, com a crise imobiliária atual, nosso dinheiro não era suficiente para comprar uma casa. Decidimos pedir ajuda aos nossos pais para alugar um pequeno apartamento. Meus pais não se incomodaram ao saber que meu noivo não tinha economizado tanto dinheiro. Pelo contrário, disseram que deveriam ter nos ajudado antes para não perdermos tanto tempo nos preocupando. Meus pais têm outro apartamento menor perto de onde moram agora, que haviam preparado antes para dar ao meu irmão mais velho quando se casasse. Atualmente está alugado, mas nos ofereceram deixá-lo livre para que pudéssemos morar lá até economizarmos o suficiente para nos mudarmos para nossa própria casa. Fiquei muito agradecida e aliviada por resolver o problema da moradia. Queria contar a boa notícia ao meu noivo, mas ele também havia mencionado que falaria com seus pais, então decidi contar a ele no dia seguinte. Quando nos encontramos, perguntei se seus pais haviam dito algo. Ele me disse que sua família não podia ajudar e que estava decepcionado por eu pedir ajuda agora. Meus pais já haviam oferecido o apartamento e eu estava ansiosa para contar ao meu noivo. Quando o fiz, ele ficou muito feliz. No entanto, um dia recebi uma ligação da minha futura sogra, que, com um tom incomumente frio, pediu-me para ir à casa dela depois do trabalho. Quando cheguei, eles me receberam de maneira distante. Ela me perguntou se era verdade que meus pais nos haviam oferecido um apartamento. Eu disse que sim. Então ela me disse que havia pesquisado o valor do apartamento e que seria melhor vendê-lo e comprar um perto da casa dela, usando o dinheiro restante para as despesas do casamento. Eu expliquei que não podia fazer isso porque o apartamento era para o meu irmão e que nos deixariam morar lá apenas temporariamente. Minha sogra murmurou que então não estavam realmente nos dando nada e começou a insinuar que meus pais estavam tentando me manter perto deles. Eu estava tão irritada que me levantei e saí sem discutir. Quando cheguei em casa, disse aos meus pais que não me casaria. Eles responderam calmamente que tudo bem. Pouco depois, meu noivo me ligou perguntando o que havia acontecido. Eu disse a ele para falar com a mãe dele. Então, ele começou a dizer que meus pais haviam prometido nos dar uma casa e que agora estavam mudando de ideia, acusando-me de mentir para ele. Eu lembrei a ele que sempre havia dito que o apartamento era temporário e que teríamos que nos mudar se meu irmão se casasse. Mas ele insistiu que meu irmão não se casaria tão cedo e que o apartamento eventualmente seria nosso. Ficou claro que meu noivo queria apenas se aproveitar da situação.
Fiquei tão irritada que no dia seguinte cancelei todas as reservas do casamento, o vestido, o salão de eventos, tudo. Agora que penso nisso, não é que minha futura sogra não tenha nenhuma responsabilidade, mas a principal razão pela qual ela me disse coisas tão cruéis foi porque meu malvado noivo distorceu minhas palavras ao contá-las. Mais tarde, minha mãe me contou que, no mesmo dia em que minha futura sogra me ligou e me disse aquelas tolices, ela também havia falado ao telefone com minha mãe. Elas conversaram sobre várias coisas e também falaram sobre a casa que meus pais nos ofereceram temporariamente. Minha futura sogra disse algo semelhante ao que me disse. Perguntou sobre o valor da casa e sugeriu que a vendêssemos para comprar uma perto da casa dela. Minha mãe não se sentiu muito à vontade com essa conversa e estava prestes a desligar quando minha futura sogra mencionou que enviaria uma lista de presentes para minha mãe revisar. Durante a reunião de família, havíamos decidido não trocar presentes e ter um casamento simples. Minha mãe, pensando que a sogra poderia estar pedindo algo pequeno, como roupas novas para o casamento, aceitou revisar a lista. Mas quando recebeu a lista por mensagem de texto, ficou surpresa ao ver que incluía uma cama nova, uma geladeira nova, jogos de lençóis de luxo para a família do meu noivo e uma bolsa de grife. Minha mãe não podia acreditar no que estava lendo. Nunca havia visto minha sogra interessada em bolsas de grife, mas estava claro que quem realmente queria isso era a irmã do meu noivo, que eu mal conhecia. Isso era uma injustiça. Embora não haja regras rígidas sobre quem deve dar quais presentes em um casamento, há uma certa expectativa social. Geralmente, se o noivo fornece uma casa nova, a noiva pode mostrar sua gratidão com presentes para a família do noivo. Mas no nosso caso, meus pais estavam oferecendo uma casa temporária enquanto economizávamos para comprar a nossa, e já havíamos decidido não trocar presentes. Além disso, pedir presentes caros porque meus pais ofereceram uma casa temporária era absurdo. Nem sequer havíamos dito que venderíamos a casa, e mesmo se o fizéssemos, por que a diferença de preço deveria ir para a família do meu noivo? A atitude deles era completamente descarada e fora de lugar. Minha mãe, para não causar problemas no nosso relacionamento, decidiu não me dizer nada sobre essa exigência irracional. Mas quando voltei para casa tarde naquela noite e disse que não me casaria, meus pais se sentiram aliviados e me apoiaram sem fazer perguntas. Mais tarde, quando me acalmei, minha mãe me explicou tudo e entendi por que reagiram com alívio. Eles estavam felizes por eu ter me livrado de uma família tão problemática. Minha mãe me disse firmemente que nunca cumpriríamos com aquelas exigências ridículas. Estou contente por ter rompido o noivado antes de enviar os convites do casamento. Mas não consigo parar de pensar em como poderia fazer com que paguem de alguma forma. Alguns dias depois, meu ex-noivo me ligou, pedindo desculpas e pedindo que nos encontrássemos uma última vez. Embora eu não tivesse intenção de vê-lo novamente, sua insistência despertou minha curiosidade e decidi ir, mas pedi ao meu irmão que me acompanhasse, caso algo acontecesse. Quando cheguei ao café, vi meu ex-noivo lá dentro com outra pessoa. Ao olhar mais de perto, percebi que era a mãe dele. Decidi não entrar imediatamente e liguei para ele, perguntando por que havia trazido a mãe dele. Ele disse que sua mãe queria se desculpar. Eu não queria receber um pedido de desculpas nem falar com ela, então disse que não tinha nada a dizer a eles e desliguei. Eu estava prestes a ir embora quando meu ex-noivo me viu e correu em minha direção, pedindo desculpas e dizendo que faria o que eu quisesse se eu lhe desse outra chance. Ao ver seu desespero, meus olhos se encheram de lágrimas. Não tenho certeza do porquê chorei, talvez porque ver sua súplica me fez duvidar. Entrei no café e me sentei em frente à sua mãe, embora me sentisse desconfortável. A mãe do meu noivo pediu a ele que nos deixasse sozinhas. Meu noivo disse que não, quis ficar, que era melhor falar na presença dele, mas sua mãe insistiu que não se desculparia se ele estivesse ali. Até aquele momento, pensei que ela estava tendo dificuldades para pedir desculpas na frente do filho por orgulho. Finalmente, meu noivo se levantou e nos deixou sozinhas. Assim que ele saiu, sua mãe começou a falar, mas não para se desculpar. Ela me perguntou por que eu não queria me casar, se estava me exibindo porque meus pais nos ofereceram uma casa.
Disse que se o filho dela se casasse comigo e minha família o maltratasse por não ter trazido uma casa, então seria melhor se vivêssemos com eles em vez de trazer a casa. Maltratado pela minha família? Dá para ver que as pessoas veem nos outros o que têm dentro de si. Eu já tinha entendido que tipo de pessoa ela era, mas isso confirmava ainda mais. E o último comentário dela foi típico dela. Disse que, mesmo que vivêssemos com eles, eu deveria preparar todos os presentes que haviam pedido, sem exceção. Pouco antes de entrar no café, eu estava preocupada pensando em como responder se ela pedisse desculpas. Até alguns minutos antes, quando meu noivo pediu desculpas, eu me senti tentada a perdoá-lo. Mas depois de ouvir a mãe dele, percebi o quão tola eu tinha sido por me preocupar com algo que nunca teria acontecido. Agora era minha vez de falar, então disse algo contundente. Disse a ela que estava muito enganada se pensava que eu estava ali para arrumar as coisas, quando na verdade eu tinha vindo para deixar claro que não queria ter nada a ver com uma família tão miserável como a deles. Ao me ouvir dizer família miserável, o rosto da futura sogra ficou vermelho de raiva e ela me jogou o café. Quando fiquei encharcada de café, perdi o controle. Gritei para ela se eu parecia tão louca a ponto de entrar em uma família assim, que só porque o filho dela tinha ido a uma boa universidade e tinha um bom emprego não significava que fossem uma espécie de aristocracia. Eu disse que havia muitos homens como o filho dela, e que deveriam estar gratos por tudo o que eu e minha família estávamos fazendo, desejando a felicidade do filho dela em vez de serem tão descarados. Eu disse que pensar em me casar com o filho dela me dava tanta angústia que eu nem conseguia engolir água, e que parassem de enganar as mulheres para fazê-las sofrer, e que se virassem sozinhos. Meu ex-noivo, que estava observando de longe, viu quando ela me jogou o café e correu em nossa direção, perguntando à mãe o que estava fazendo. Meu irmão, que também estava observando de fora, entrou no café, disse ao meu ex-noivo para viver de maneira correta e avisou que se ele se aproximasse de mim novamente, não seria um aviso gentil. Depois, me levou para fora do café. Honestamente, eu estava tão alterada naquele momento que não me lembro de tudo o que disse à futura sogra, mas acho que disse o que tinha que dizer. A única coisa que lamento é que, se eu pudesse voltar no tempo, voltaria ao momento em que ela me jogou o café. Não importava que ela fosse uma pessoa mais velha, eu também deveria ter jogado meu café nela. De qualquer forma, foi assim que cortei definitivamente todos os laços com aquela família miserável. Obrigada por ouvir minha longa história até o final. Agora só espero encontrar um homem decente e formar uma família feliz antes que seja tarde demais. Com isso, me despeço. Que todos tenham um bom dia. Obrigado por ouvir esta longa história. Isso é tudo por hoje. Se você se inscrever e deixar seu like, será notificado quando voltarmos com histórias melhores no futuro. Obrigado.